E aí, família, belezinha com vocês? Esse aqui é o meu canal de cortes. E lógico que o vídeo na íntegra vai estar no final em um card. Então, vamos lá pro conteúdo. Vou ler aqui a matéria que um portal diz. Olha só. Vídeo. Felipe Neto detona evangélicos e diz que Velho Testamento é ultrapassado. O youtuber publicou um vídeo questionando a seletividade dos evangélicos com as ordenâncias da Bíblia. Usam só os trechos que os agradam. Olha que coisa, né? Vamos refutar ele, né? O youtuber Felipe Neto, que já havia defendido a cantora Perecila Alcântara quando foi criticada por evangélicos, publicou um vídeo dedicado ao público religioso na última quinta-feira, 23. Felipe começa com a sua fala citando alguns versículos bíblicos que os cristãos utilizam para condenar a prática homossexual, como, por exemplo, Levítico 20, versículo 13, e ele ressalta que no mesmo livro as escrituras também condenam outras coisas, como, por exemplo, o corte da barba, né? Se alimentar de animais com cascos e essas coisas mais. Aos mais de 15 milhões de seguidores no Instagram, Felipe ainda cita as cartas do apóstolo Paulo, que ordenam às mulheres de uma determinada comunidade que devem se calar na igreja e não podem assumir cargos de ensino. O youtuber então provoca, né, falando algumas coisitas a mais. Eu vou pôr o áudio aqui, né? Vamos reagir o áudio dele, né? Tem a imagem, eu não vou colocar porque eu vou só mostrar de qual é a imagem, né? É desse vídeo aqui, mas eu vou retirar porque eu não sei se vai dar algum problema de direito autoral. Vamos evitar. Eu vou pausar de vez em quando porque tem uma música de fundo para não dar copyright, entendeu? Por isso eu vou ouvir um pouquinho, pausar, comentar e refutar ele, tá bom? Eu sei que sempre vai ter alguém que deixa ele pôr na íntegra o áudio. Vai assistir lá no Instagram dele, viu? Para não dar direito autoral. Só vou falar uma vez. Tem gente que você fala 10 vezes, parece que entra no ouvido e sai pelo outro. Rodopeia BBT. Você está errado, Felipe. Leia Levíticos 20, versículo 13. Presta bem atenção, que ele já começa falando isso. Pegando a antiga aliança, justamente a parte que fala sobre Levítico. E ele vai profanar a palavra de Deus. Sim, ele vai profanar a palavra de Deus. Escutem só. Vamos lá. Que fala sobre o homem deitar-se com outro homem é abominação. Se você continuar a ler Levítico, você vai descobrir que o homem fazer a barba ou aparar a ponta dos cabelos também é condenado. Bom, vamos lá. Vamos explicar aqui para ele, porque ele quer ser mestre do conhecimento e não tem a mínima noção do que ele está ensinando. Eu preciso relembrar a todos que o Felipe Neto, quando debateu com o Marco Feliciano, ele fez o célebre comentário dizendo malacói do hebraico. Para um homem que fala que a palavra malacói veio do hebraico, você já começa a entender o conhecimento do camarada, né? Ele não sabe nem o que ele está falando e quer ensinar teologia para quem é teólogo. Olha, é a mesma coisa que eu chegar no mecânico e falar assim, mecânico, o carro não está ligando, o camarada bateu o carro, estourou tudo o motor, né? Falar assim, o carro não está ligando porque soltou um fio. É a mesma coisa. É a mesma coisa. O camarada não entende nada e quer ser mestre do conhecimento. Vamos lá. Primeiro concílio da igreja. Não foi o concílio de Nicéia, não foi o concílio de Trento, não foi o concílio de Latrão, não foi nenhum desses concílios. Primeiro concílio da igreja. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15. E ali foi dito pelos apóstolos bíblicos quando separaram Paulo e Barnabé para a obra, Paulo, Barnabé, Silas foi na obra, essa galera toda, quando separou eles, os apóstolos que estavam com Jesus, as testemunhas oculares, falaram para os gentios, ou seja, nós que não somos judeus, uma coisa é recomendar, duas coisas, que se abstenha das imoralidades sexuais e, por segundo, que se abstenha do que é sufocado, porque nós não precisamos nos circuncidar, nós não precisamos seguir os ritos da lei judaica, lei mosaica, melhor dizendo, e nós não precisamos seguir todos os preceitos e nem observar e guardar a lei.
Nós que somos gentios. Os judeus, tudo bem. Nós não. Olha, é difícil, viu, ter que conversar com um camarada desse. Parar aqui para dar um salve aí para os canais parceiros aqui, o Segundo Opinião. Tamo junto. E também o reverendo Renato aí do Fora da Caixa. Obrigado, família. Todo mundo tá acompanhando baixinho aqui. Vamos continuar aí com o áudio dele. Vamos ver. É 1 minuto e 19, por isso que eu tô parando bastante. Você vai descobrir que se você se alimentar de qualquer animal com cascos, você também vai ter cometido um pecado pesadíssimo aí. Não. Isso daí é coisas para os judeus. E detalhe, se você for ler na lei mosaica, essas observações, existe ainda, digamos que uma ressalva, que o que é kasher, né? Kasher ou kashar, kasher, se eu não me engano, a expressão em hebraico é kasher. Bom, se vocês quiserem entender um pouco sobre isso, lá no meu canal de podcast, eu fiz um podcast, um bate-papo com um judeu. Sim, e ele explicou isso daí pausadamente, o que pode, o que não pode do preceito da lei. Depois vocês dão uma espiada lá. É o podcast com Petrucci Guzmão. Eu vou até deixar no card aqui no final do vídeo, para quem quiser acompanhar, vocês vão ver aí o que esse camarada tá falando de asneira. Felipe Neto, a gente não vai lá na sua área falar o que você tem que fazer, seus vídeos de cabelo colorido, a gente não vai querer ensinar você como que faz esse tipo de coisa. Não vem querer ensinar a nossa religião para nós não, tá bom? Vai ficar feio para ti, Felipe Neto. Mas vamos continuar aqui. Vai descobrir algumas falas de Paulo também no Novo Testamento, em cartas enviadas por Paulo, onde ele recomenda para uma cidade específica que... Olha só o que ele vai falar. E as mulheres devem se calar na igreja. Sim. Se elas tiverem alguma dúvida, elas têm que perguntar para o marido dentro de casa. Sim, essa passagem está falando porque as mulheres ali, naquele contexto, elas queriam ser acima do marido. Tem que se entender qual que é a estrutura do contexto da situação. Lá era uma espécie de um feminismo onde as mulheres falavam, apesar que eu acredito que a mulher fala a última palavra, né? Mas assim, a mulher queria ordenar o marido em todo momento. Tá entendendo? Senta aqui! Faz isso! Entendeu? É nesse sentido. Mas o camarada não sabe nem o que ele está falando. E elas também não podem ensinar. Mulheres não podem ensinar. Eu acho que é curioso quando vocês pegam só os trechos da Bíblia que agradam a vocês. Não é os trechos da Bíblia que agrada a gente. Os apóstolos bíblicos, no primeiro concílio da igreja, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15, estabeleceram os rudimentos da fé para nós, gentios. Ou seja, nós que não somos judeus, nem judeus messiânicos, judeu que se converte ao cristianismo, tá bom? Mas como ele não sabe, não entende, tá perdido na história. E vão encontrando razões para descartar outros trechos, dizendo que não, veja bem, usando a hermenêutica para tentar associar um tempo e data, mas... Não, você quer explicar a Bíblia para nós, sendo que você não entende de Bíblia. Gay não, gay até hoje. Quer ser cristão? Siga Cristo. Não é o quesito da homossexualidade em específico. São, no caso, todas as coisas que envolvem escândalos sexuais. É um conceito, um monte de coisa. Não é só isso. É um leque que abre dentro do cristianismo, que são vários escândalos sexuais, vários escândalos de imoralidade. Entenda isso. Não é atingindo um alvo somente a questão da homossexualidade. Mas como ele não sabe, vou até voltar aqui um pouquinho, que ele falou uma frase aqui interessante. Quer ser cristão? Siga Cristo. Foca no que Jesus veio ensinar pra gente, mano. Os ensinamentos de Jesus são incríveis. Sim, os ensinamentos de Jesus são incríveis. Só que, antes de eu continuar aqui, eu quero agradecer aí o Cloud Stone, né? Mandou aí um super chat ungido, super ticket ungido. Lembrando a todos que não é obrigatório. Sentir no coração, deixa o Nazareno lhe usar. Deixa o Todo-Poderoso lhe usar. A mensagem ajustada está perguntando aqui, qual é a treta? Boa noite. O Felipe Neto sendo refutado aí pela interpretação dele equivocada das Escrituras Sagradas.
Até que nisso eu concordo com ele. Os ensinamentos de Cristo são, sim. Só que Cristo não falou sobre a imoralidade sexual num todo, porque dentro de Jerusalém, na sua época, no quesito ali do ambiente que ele estava, todos eram judeus, digamos que ortodoxos. Não preciso explicar muito, né? Fica voltando no Antigo Testamento, naquelas coisas ultrapassadas. Coisas ultrapassadas. Felipe Neto, você tem que entender uma coisa, Felipe Neto. Vou falar uma coisa aqui, que vai parece até um pouco redundante, né? Vou falar algo aqui que vai mexer com a sua estrutura, Felipe Neto. Entenda uma coisa. Você tem que respeitar a fé alheia, assim como nós respeitamos a sua fé. E eu sei que vai ter gente que vai falar assim, mas espera aí, ele é ateu, ele não tem fé. Sim, ele tem duas fés. Quais são as duas fés do Felipe Neto? Primeiro, o Felipe Neto acredita que Deus não existe. Se ele acredita que Deus não existe, eu respeito o pensamento dele. É uma fé que ele tem. A sua crença é que que Deus não existiu. Nunca existiu, não existe e nunca vai existir. É o que ele acredita e eu respeito a fé dele. Primeiro ponto. Segundo ponto. Ele acredita, é a crença dele, que um homem pode nascer como mulher e uma mulher pode nascer no corpo de um homem. Ele acredita nisso, é a fé dele, não é a minha fé. Eu respeito. Agora, ele quer que... Eu não posso ir de encontro à fé dele, por ele acreditar que um homem pode nascer numa mulher, mas ele pode ir contra a minha fé e não pode acontecer nada com ele. Opa, peraí, vamos medir com a sua régua, Felipe Neto.